Exclusiva. Exclusiva Band News FM. Lembra que ontem, aqui nesse mesmo horário, a gente falava de gastos de deputados, senadores, né? Com almoço luxuoso, jantar luxuoso, com caipirinha, tudo às nossas custas. Pois é, e uma alta de 27% nos gastos com alimentação, combustíveis e por aí vai. Nesse ano de 2021 em relação a 2020 no caso da Câmara. Pois bem, a gente continua aqui nesse assunto, a gente está num momento tão delicado, não é, financeiramente, para boa parte dos brasileiros. Faltam recursos também para o próprio governo federal, inclusive para bancar o novo Bolsa Família. Mas, enquanto isso, deputados e senadores elevam os gastos com, por exemplo, a contratação de consultorias e, principalmente, com a divulgação, né? Porque, assim, vamos divulgar a atividade parlamentar e gastar bastante com isso, né? Conta tudo pra gente, Pablo Fernandes. TV Câmara, TV Senado, rádios e sites oficiais, redes sociais e a própria repercussão do trabalho feito nos veículos de imprensa. Isso não parece suficiente para deputados e senadores. Entre janeiro e setembro deste ano, as despesas na Câmara com a divulgação do mandato parlamentar atingiram 40 milhões de reais, um aumento de quase 20% em relação a 2020. O maior gasto foi registrado pelo deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que usou R$ 83.750 na impressão de 50 mil revistas para divulgar o próprio mandato. Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, gastou R$ 75 mil na instalação de 2 outdoors, que ficaram expostos entre janeiro e abril em rodovias do litoral norte do estado. Outros R$ 75 mil foram gastos por Félix Mendonça Júnior, do PDT da Bahia, na impressão de um informativo sobre o mandato. Assim como Bibo Nunes, a deputada professora Daiane Pimentel, do PSL da Bahia, usou mais de R$ 70 mil para instalar 15 painéis em vias movimentadas de Salvador e Feira de Santana. Para o fundador e secretário-geral da ONG Contas Abertas, Gil Castelo Branco, não faz sentido existir uma verba para promover quem está no poder. Eles se escondem atrás dessa ideia de que estão prestando contas, mas, na verdade, estão se cacifando para as próximas eleições. Então, é o tipo de benefício que, a meu ver, não devia... pode ser diminuída essa verba. Não, essa verba devia ser extinta, simplesmente extinta. No Senado, as despesas entre janeiro e setembro passaram de R$ 2.076.000 em 2020 para R$ 2.600.000 neste ano, um aumento de 26%. O líder de gastos é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá, que usou R$ 228 mil. A maior parte do valor, R$ 180 mil, foi paga à Aloprodução, agência de comunicação localizada em Macapá. Nas notas fiscais, a descrição traz apenas serviços de divulgação das atividades parlamentares. Na sequência, aparece o senador Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, que usou R$ 158 mil em 2021. Só com a empresa G2 Estúdio e Imagem, localizada em Porto Velho, ele gastou R$ 70 mil para divulgar o mandato em veículos de comunicação do Estado. Em nota, o deputado Rogério Correia afirmou que o recurso foi utilizado para a impressão de materiais entre janeiro e junho, devidamente autorizado pela Câmara, e é peça fundamental na comunicação do mandato. Bibo Nunes afirmou que se não usa a verba, ela volta para a Câmara e que tem a obrigação de dizer ao eleitor o que faz. Prometeu ainda divulgar o trabalho novamente neste ano. A assessoria de Félix Mendonça Júnior informou que o material foi submetido à Câmara e distribuído nas bases eleitorais do deputado, além de ser disponibilizado no gabinete e escritórios políticos. O gabinete da deputada professora Daiane esclareceu que o gasto está dentro da lei e foi utilizado para defender o interesse de professores, policiais e servidores da Bahia, em um momento de ataques aos direitos das categorias. Disse ainda que a deputada, além de estar entre os parlamentares do estado que menos gastaram, é constantemente vítima de fake news e que durante e antes da pandemia sempre atuou na defesa da população mais carente. Em nota, o senador Marcos Rogério afirmou que o serviço de divulgação tem foco distinto dos canais oficiais, priorizando temas regionais e locais de Rondônia, onde a cobertura é pequena. Afirmou ainda que os gastos estão perfeitamente previstos nas normas do Senado e foram devidamente comprovados. Procurado, Davi Alcolumbre não se pronunciou. Mas a questão é exatamente essa, quando eles se defendem dizendo, não, mas isso está dentro da lei, é exatamente isso que a gente está questionando. A lei tem que ser mudada. Esse benefício não pode existir, ele não tem cabimento de existir.
num ano como 2021, em que a gente está falando de tecnologia 5G. Quanto custa você criar um site para transmitir a sua mensagem ao seu eleitor? R$0. Se você gasta R$1 com essa barbaridade aí, você já está gastando demais. Agora, eles são ridículos. Eles não têm medo do ridículo, né? Eles criam jornaizinhos lá, pasquinzinhos, em que o grande homenageado são eles, são jornais temáticos. Como se fosse uma Ellen Brown News. A Ellen Brown se torna ainda mais incrível. Ellen Brown continua na luta pelo trabalhador brasileiro. Aí a outra lá coloca um outdoor, bracinho cruzado, sabe aquela pose de jornalista em campanha? Aquela coisa ridícula. Eu já fui tirar foto. Dá uma cruzada de braço. Sempre, né? Eu não vou fazer essa pose ridícula, não. Ela faz. Professora Daiane Pimentel apoia as lutas dos professores, policiais e dos servidores públicos do Estado. Sensibilidade e coragem pela Bahia. Em que esse outdoor tá divulgando o trabalho dela? Cadê a divulgação do trabalho? Cadê os projetos que foram mandados? Cadê as votações em que ela foi protagonista? Cadê os assuntos em que ela fez a diferença? Não tem nada. Aquilo é um slogan. Aquilo é uma mensagem puramente publicitária, paga com o nosso dinheiro. Como disse o Gil Castelo Branco, a gente não tem que reduzir a verba para esse tipo de publicidade. A gente tem que eliminar essa verba. Zerar. Isso não tem cabimento, é zerar. Quer se comunicar? Sobe numa caixa de sabão na Praça da Sé, cria um site, cria um blog, uma página no Facebook, se vira, cara. Se vira. Vai vender seu peixe aí. Agora, é impressionante que a gente está falando aqui defendendo zerar esse tipo de gasto, quando, na verdade, e aí deputados e senadores nessas horas, eles são bem unidos, né, em torno de uma mesma causa. Como eles se unem, né, em torno de um mesmo assunto. E vale para todos, porque tem de todo tipo, para todo gosto aqui, PT, PSL, DEM, PDT, de todo jeito, de todo espectro ideológico, né, isso pouco importa. Os caras não só gastaram, mas tá dentro da normalidade. Caramba, eles gastaram 20% a mais nesse ano em relação a 2020. 20% a mais, ou seja, gastaram dinheiro público, mas eles mantiveram ali dentro dos padrões? Não! Eles aumentaram, a despeito da situação econômica do país. Então, de sacanagem, né? Aliás, já que a gente tá nessa, Pablo, o Pablo tá conosco, aqui tá quietinho, mais ouvindo que falando, né? Com a sabedoria de sempre. Perguntar não ofende. E a TV Brasil, presidente? Que é o canal de comunicação mais caro desse país, que custa alguns milhões, algumas centenas de milhões por ano. A TV do Lula? A TV petista? Aquela que era chamada de TV Lula. Que o Bolsonaro falou, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser extinguir esse troço. Todo mundo aplaudia. Não só não extinguiu, como turbinou. A ponto de hoje ser chamada de TV Bolsonaro. É impressionante. Como esses caras não conseguem abrir mão de nenhuma boquinha. O que tiver ali para ser usufruído, para ser sugado, até que vire uma coisa seca e apodrecida, eles vão fazê-lo. Cada real que tiver na mão deles, eles vão... Esses aí nunca serão acusados de não brigar por R$1 que seja. Para eles. Para eles. E aí vão dizer assim, não, mas isso tudo tá dentro do regimento, tá dentro da lei. Tá. E é por isso que a gente precisa que essa lei seja alterada. O problema é, para que isso aconteça, a gente depende da boa vontade dessa gente aí, que instala outdoor puxando o próprio saco. É uma piada. 8 horas, 8 minutos.